Começamos agora o Troca, podcast disponível no Spotify, YouTube, Facebook e no Instagram. A cada semana eu vou convidar uma pessoa para participar. Meu intuito aqui é a troca, falar e ser escutado, compartilhar, informar, aprender e reaprender. Cada podcast terá no máximo 1 hora. Você também pode encontrar todos os episódios disponíveis procurando por Troca no meu Instagram, que é johnlee_inácio, no canal do Troca no YouTube e no Spotify como Troca Podcast. Não esqueça de seguir o Troca em qualquer uma dessas redes sociais para receber os episódios todas as semanas. Eu me chamo John Lee e começo aqui o episódio número 14 do Troca. Eu gostaria de fazer um parênteses aqui para comentar que o Troca atingiu hoje a marca de 10 mil acessos nas plataformas. É um número extremamente pequeno visto de uma perspectiva digital, mas muito importante para mim, visto que é um projeto totalmente independente que ajudou muitas pessoas nesse momento de isolamento. Então, queria agradecer mais uma vez a todos que dedicam um tempo da sua semana para escutar eu e os meus convidados aqui. Obrigado. Meu convidado de hoje é o Eduardo Duarte, natural e morando em Araranguá atualmente. Tatuador, pintor, músico, empresário, surfista, pai e marido. Desbravador dos condados ao redor do mundo, mas sem pretensão de ter o anel do poder, apenas desfrutando do caminho. Como estamos? Muito bem, meu amigo. Estamos muito bem. Saúde é só o que importa nesse momento. Eu conheci o Duarte ano passado, quando passei praticamente o ano todo fazendo tatuagem lá. Tenho o braço fechado com ele e mais algumas outras tatuagens perdidas pelo corpo. Acho que foram 8 dias inteiros fazendo tatuagem, se eu não me engano. Quando eu ia para Porto Alegre, era muito comum as pessoas me pararem para perguntar onde eu tinha feito as tatuagens. Como foi a tua introdução no universo da tatuagem e qual foi o caminho que tu trilhou até chegar nos dias de hoje? A minha introdução no universo da tatuagem foi algo inesperado. Apesar de eu sempre me imaginar trabalhando com desenho, eu nunca me imaginei fazendo tatuagem. Porém, um dia eu cruzei com um tatuador, conheci durante o meu trabalho, eu já trabalhei numa loja como vendedor, cruzei com um tatuador e essa parte da rua, do grafite, do skate que eu andava, da música, tinha muito mais a ver comigo do que a parte que eu estava seguindo de faculdade, para fazer arquitetura, trabalhar com desenho. Essa era a minha visão de trabalhar com desenho. Mas quando abriu a possibilidade de eu trabalhar com desenho artístico, que foi quando eu descobri a tatuagem, eu abracei totalmente. Eu participava de muitas coisas, música, esporte, e quando eu abracei a tatuagem eu decidi tornar ela profissão e foquei somente naquilo. Entendi. E como é que foi o comecinho ali da parte de tu começar a fazer as primeiras tatuagens? Comecei a fazer pequenas tatuagens em casa, o pessoal me ajudou a comprar os equipamentos. Toda noite que eu chegava do trabalho eu tinha um amigo, um conhecido para fazer uma tatuagem. Isso durou mais ou menos 1 ano, até que eu percebi que eu não tinha mais como fugir daquilo. Começou a consumir muito do meu tempo e eu tive que optar por ou largar a tatuagem ou largar meu trabalho, e com a ajuda de pessoas que estavam perto de mim, eu acabei tomando a decisão certa, sabe? Então, depois de 1 ano tatuando em casa, nada profissional assim, eu decidi focar. Acabei por um tempo abandonando música, abandonando surf, skate, violão, e eu decidi focar numa coisa só e tentar ser bom em alguma coisa, tentar ser bom naquilo, e deu certo, estamos aí. Ainda tô aprendendo, ainda tô estudando, mas é isso aí. Pode crer. Mesmo sendo algo que dá pra ver que tu curte muito fazer, não tem horas que cansa passar o dia todo tatuando? Cansa, cara. Tem horas que cansa, mesmo assim é gratificante. Eu acho que quando se torna trabalho, uma coisa vira trabalho, pode ser o melhor trabalho do mundo, mas ela vai cansar. Mas eu me sinto privilegiado. Imagino que tu também, trabalhando com música, a gente se sente privilegiado. Eu me sinto privilegiado todo dia que eu acordo e penso quantas pessoas não trabalham com o que gostam. Eu me sinto privilegiado e eu aceito esse cansaço, eu aceito as dores nas costas e tô fazendo arte todo dia. Nem sempre é o desenho que eu quero fazer, mas eu me sinto privilegiado e eu aceito de boa. O que pra mim é gratificante é ver a pessoa sair dali feliz, mudou o visual, ela tá mais animada, e pra mim ter feito aquele trabalho que vai ficar a vida toda numa pessoa, ter sido eu que fiz, realmente é muito gratificante. Por isso, vale a pena todo o cansaço. Massa. E as pessoas ainda são muito perdidas na hora de tatuar? Tipo, não tem noção do que fazer, não tem noção de preço, de tamanho, essas coisas? John Lee, muita gente pede ajuda para montar tatuagens, mas hoje em dia com a internet eu acho que
a galera já sabe bem o que quer, já vem com algo prontinho assim, e muitas vezes, ó, eu quero isso aqui, ó, exatamente isso daqui. Nem sempre é o que eu gosto de fazer, eu gosto de montar e ajudar a pessoa a ter um trabalho original, sabe? Ajuda muito essa informação, enxurrada de informação de internet, Instagram, Pinterest, essas coisas, esses aplicativos vão trazendo mais tatuagens, mais modelos, e eu acho que vai puxando muito o nível do artista, porque o artista que mora fora, um gringo que tem acesso aos melhores materiais, os melhores tatuadores do mundo, ele tá pertinho de ti, ele tá na tua mão, ele tá no teu celular. Então a pessoa tem acesso a trabalhos muito bons, trabalhos de qualidade, e isso exige de mim, pelo menos, isso exige que eu faça um trabalho bom também, tão bom quanto aquilo. Então, ajuda. As pessoas hoje em dia não tem mais tanta dúvida quanto a tamanho, quanto a local. É bem raro uma pessoa chegar indecisa hoje, lá no estúdio. Bem raro mesmo. Entendi. Eu já era o louco metódico, né? Cheguei com a ideia do projeto já pronta no Photoshop e passei meses desenhando no iPad também. Existem outras pessoas que se aprofundam no projeto dessa forma? Sim, dessa forma, e por incrível que possa parecer, até mais do que tu. Tem gente que é muito, muito dedicada àquilo ali e quer fazer parte de tudo, de cada risquinho, cada detalhe que tem ali. Eu acho que tu foi um pouco assim também, mas não se sinta sozinho. Tem mais gente que quer acompanhar eu desenhando, eu montando, salvando, muda isso, muda aquilo. Eu te falei aquele dia que tu tava tatuando lá, que eu gosto quando é assim. Eu gosto quando deixam nas minhas mãos, eu me sinto livre artisticamente, montando, beleza. Mas quando a pessoa sabe o que quer, é muito bom, porque encurta metade do caminho, que é eu desenhar tudo e acertar uma coisa que ela gostou, sabe? Eu acho bem legal. Tem mais pessoas que nem tu. Pode crer. Duarte, quando eu tava montando o projeto da tatuagem que eu fiz contigo, um outro tatuador perguntou na má intenção quanto que eu ia pagar pra fechar o braço contigo. Como eu já tô vacinado contra butre no mercado musical, saquei a intenção do figura e respondi que, por uma questão profissional, era melhor ele perguntar direto pra ti. Após essa resposta, o maluco larga a seguinte frase pra outro tatuador na minha cara. Como ele é músico, ele vai fazer a tatuagem na parceria para divulgar o trabalho dele. Agora, a pergunta que não quer calar. Quantos reais de desconto nas tatuagens que eu fiz contigo eu ganhei? Talvez nenhum, eu acho. Então eu encerro o assunto por aqui então. E seguinte, é muito comum ainda as pessoas acharem que tatuagem precisa ter um significado. O que tu pensa a respeito? Eu penso que a tatuagem não precisa ter um significado, mas ela vai se tornar um significado. Tu pode fazer uma tatuagem totalmente estética, totalmente gostei, quero isso. Por incrível que pareça, ela vai marcar a época em que tu fez e vai lembrar daquilo que tu viveu. Então, para alguns clientes que tatuaram esse ano, vai lembrar o ano do corona, vai lembrar a máscara, vai lembrar caos. E é muito incrível, cara. Eu tenho tatuagens que não têm significado prévio nenhum, mas que eu olho para elas, elas me lembram a época em que eu fiz, o que eu vivia. Isso é muito massa da tatuagem. Durante todos os dias que eu passei tatuando contigo, a gente conversou muito sobre os mais diversos assuntos. É comum ter essa troca de ideia, ou eu que falo muito mesmo? Cara, é muito bom. A parte boa do meu trabalho é realmente conhecer pessoas. Não só fazer arte nas pessoas, né? Mas conhecer pessoas que nem eu te conheci. E antes eu só conhecia por vídeo ou de vista de Araranguá. Mas eu conheço muita gente e eu conheço mesmo. Eu me aprofundo com a pessoa em vários assuntos. Eu acho isso muito legal. Esse ano eu conheci gente de diversas áreas. Gente que talvez nunca fosse ter acesso ou conversar comigo se não fosse por meio da tatuagem. E depois que a gente começa a tatuar, depois que tem aquela invasão de privacidade, onde você tira a roupa, eu te limpo, eu depilo seus pelos, eu toco no teu corpo, eu sinto que isso quebra um pouco o sigilo entre as pessoas. Eu acho que quebra a vergonha, a barreira de ter vergonha, e o assunto às vezes vai muito mais além do que se nós dois estivéssemos conversando na rua, num bar. Eu acho que o fato de a gente estar próximo e de eu estar te tocando faz a pessoa contar assuntos muito mais internos, histórias pessoais, entendeu? Eu conheço outros tatuadores e a gente conversa um com o outro, assim, tatuador meio psicólogo, né? Conversa sobre problema, conversa sobre coisa boa, sobre coisa ruim. Até eu tô fazendo terapia e isso foi conversado durante a terapia. O quanto disso eu vou absorver pra mim? Quantas histórias ruins e quantas histórias preocupantes eu tô absorvendo e quantas eu não posso absorver. Resumindo, eu acho que é muito legal
conhecer pessoas de verdade. Porque uma conversinha num bar, uma conversinha na rua, tu não conhece a pessoa. Mas agora, tipo, eu conheço tu pelas tuas ideias. Tudo de assunto que a gente já conversou lá, eu acho que foram muitos, né? Foram muitos, muita Pode coisa. crer. Duarte, durante o decorrer dessa pandemia, o teu trabalho foi afetado de qual forma? Meu trabalho foi afetado durante um mês, que ficou tudo fechado, lockdown. Durante um mês eu tive que me virar sem tatuar. E isso, pra quem é artista independente como eu, como tu, causa um problema no orçamento, porque a gente ganha pelo que a gente faz, não tem salário fixo, não tem carteira assinada, esse tipo de coisa. Eu pago meus impostos, mas me afetou mesmo. Durante um mês parado, pagando tudo, me afetou. Só que eu tenho que lembrar, depois que tudo voltou a andar, eu senti que tudo corria bem. Não foi o que eu esperava, eu achei que ia ser muito pior. E então eu prometi pra mim mesmo que eu não ia reclamar de nada se tudo voltasse ao normal. Quando deu o lockdown, eu fiquei com bastante medo, assim, de ter que fechar o estúdio. Realmente, passou muita coisa na minha cabeça, de o pessoal querer guardar o dinheiro só pra comida, só pra coisas essenciais. E eu fiquei com medo e disse, cara, eu nunca mais vou reclamar de trabalhar tanto. Porque às vezes eu reclamava, tô cansado, tô com dor, tô trabalhando muito. Se isso tudo voltar ao normal e o meu emprego voltar ao normal, eu só posso reclamar do dia que tiver ruim. Eu não vou reclamar enquanto tiver bom. Então, cara, tô aí, tô feliz, tô trabalhando bastante, não afetou, tá? Do jeito que eu esperava, afetou durante um mês só, e é isso. Massa. Eu vejo muita relação da tatuagem com a música, analisando pelo lado profissional principalmente. Eu e tu temos a característica de estar sempre querendo nos atualizar e melhorar, seja no resultado final da obra, quanto no uso de equipamentos para executá-la. Eu particularmente me inspirei nos tatuadores para fechar minha agenda musical meses para frente. Eu já passei muitas vezes por situações de rejeição ao meu trabalho por músicos mais antigos, por usar tecnologias novas na música, como o Loopstation. Eu sei que tu já teve esse tipo de problema com tatuadores mais antigos também. Como é para ti esse processo de se firmar como tatuador, tentando fugir do convencional e se aperfeiçoando nas técnicas e equipamentos? Para mim é essencial, como na música, como na tecnologia em geral, para mim é essencial a evolução. Eu acho que eu sou um fanático também por equipamentos, por coisas novas. A gente vê lançamento de celular, a gente vê lançamento de computador, lançamento de carro, e eu sou o cara que vou buscar lançamento de máquina, lançamento de iPad para desenho. Eu sou um cara que realmente notei que isso faça diferença no trabalho, porque muita gente que não acredita nisso, em comprar novos equipamentos, isso eu falo não só da tatu, eu falo da tatu, da música, de vários outros negócios, tá? O pessoal que fica parado nos equipamentos e não quer investir, tem um investimento tirado por gasto, esse cara fica parado por muito tempo. Muita gente, tá? Empresa, eu posso dar um exemplo que eu conheço, empresa de móveis, empresa de cimento, negócios locais. Os caras não querem investir porque é gasto no orçamento. No meu caso, dá muito retorno, por isso eu acho que é investimento. No caso da música também, equipamento novo, faz ter credibilidade, faz tudo sair melhor, o meu trabalho fica melhor, minha tatuagem fica melhor, me dá praticidade no equipamento, me dá conforto pro trabalho. Eu sou um cara que primeiro eu quis deixar o meu trabalho confortável, então enquanto eu tinha uma televisão top lá no meu trabalho, massa, em casa eu não tinha, mas eu tinha lá. O meu trabalho eu passava muito mais tempo lá dentro. Primeiro eu coloquei uma decoração muito bonita lá, mas se a pessoa que ia lá e depois vinha na minha casa, notava que não é a mesma coisa. Eu moro numa casa bem simples, mas lá é muito bonito, porque eu passo mais tempo lá. Eu queria tornar aquilo confortável. Eu investi em equipamentos de última geração para me sentir confortável trabalhando. E cara, tudo deu resultado, tá dando ainda, e eu tô comprando mais coisa. Chegou uma parada muito massa lá, então se tu fosse tatuar hoje lá, tu ia ver a diferença que deu só uma coisa, sabe? O que chegou lá? Aí chegou uma maca nova que eu fiz sob encomenda. Levou 40 dias pra ficar pronto. E cara, a pessoa, o cliente deita, senta na maca, poderia dormir ali, poderia passar dias, sabe? E isso fez uma diferença muito massa. E isso, todo esse conforto que eu trabalho não é por status nenhum, sabe? É por trabalhar melhor, por o cliente se sentir melhor. E eu fico mais tempo lá do que em casa, como eu já disse. Então, sempre dá um retorno. Eu penso como investimento, né? Eu vejo o que tu faz, eu faço uma conexão muito forte com o que eu faço também. Como tu comentou
comentou ali de ter o melhor no teu trabalho e não em casa, eu optei por comprar primeiro meus equipamentos para depois poder trocar de carro. Ainda não troquei, mas quero trocar e depois comprar as coisas para casa e tal. E foi bem difícil, assim, no começo, tipo, porque não é algo que tu usufrui do teu conforto em casa, mas sim pro trabalho. E eu vi como um investimento para lá na frente ter mais facilidade para poder comprar essas coisas para casa, para poder trocar de carro. Mas foram, acho que para ti, talvez a mesma quantidade de tempo que para mim. Eu acho que foi uns 6, 7 anos, quase que 100% de investimento e sem ver dinheiro, e todo o dinheiro que entrava investia para lá na frente ter um retorno, né? E poder desempenhar um trabalho com maior qualidade também e, consequentemente, as pessoas veem essa qualidade e te contratar mais, e fazer tu tocar mais, e fazer tu tatuar mais, vai te dar mais retorno lá na frente. Só que esse período de investimento, ele é difícil, né, de ser feito porque exige muita paciência e organização, né? Sim, o meu levou 7 anos, investindo só no estúdio. E depois de completar mais ou menos os 7 anos, foi quando eu comprei um sofá, tá ligado? Um sofá aqui pra casa, massa, bonitão, a televisão, sabe? Mas eu já sentia que não tinha nada mais precisando por lá. Era um contraste muito grande de quem visitava o estúdio e quem visitava a minha casa, porque realmente é bem mais simples do que lá. Só que de 1 ano pra cá, eu tenho feito mais aqui em casa do que no estúdio, porque já ficou muito bom, já tá do jeito que eu queria. E vai te dar a possibilidade de tu fazer muito mais coisas na tua casa agora, porque eu penso que se lá no começo, no primeiro dinheirinho que tu ganhasse, tu comprasse o sofá legal, tu só ia ter um sofá legal e acabou. Porque tu não ia conseguir melhorar no teu trabalho, ter mais trabalho pra fazer, consequentemente ganhar mais dinheiro, agregar mais valor na tua hora de tatuagem. E eu acho que quando tu faz o caminho inverso de investir primeiro, a recompensa lá na frente é muito maior. Só que nem todo mundo faz esse caminho inverso. E eu acho que talvez por não fazer esse caminho inverso, por vários motivos, seja impaciência, seja conservadorismo ou o que seja, eles acabam botando isso como desculpa pra dizer assim, não, o meu negócio é tradicional, isso sim que é música, isso sim que é tatuagem, não é isso aí que tu tá fazendo, porque eu acho que é um caminho bem mais fácil tu dar essa desculpa do que tu voltar atrás e ver, puta, tanta coisa que eu posso fazer, né? Tu falou ali antes do carro, e eu lembro quando eu investi grande mesmo, um investimento que pra mim na época era bem grande, quando eu comprei uma pá de equipamentos e era o valor de um carro, e eu não tinha um carro, eu decidi comprar os equipamentos primeiro. Depois que eu comprei os equipamentos, eu comecei a trabalhar muito melhor, muito mais confortável, o trabalho saindo melhor, eu consegui recuperar ou ganhar um dinheiro suficiente para que eu pudesse ter o meu carro hoje, o carro que eu quero, entendeu? Eu acho que a gente planta agora e colhe depois. Tá? É isso mesmo. Tu já passou alguns períodos curtos tatuando na Europa, conheceu Holanda e Irlanda. Como foi a experiência de trabalhar lá? Foi surreal. Eu senti não só aquele padrão europeu de educação, que todo mundo fala, que, nossa, é tudo muito lindo, mas eu senti realmente o poder econômico. Eu senti que o teu trabalho lá vale, o teu suor vale. O tempo que tu vende trabalhando vale muito mais do que aqui. E o poder do dinheiro vale muito mais. Ou seja, tu ganha mais dinheiro por trabalhar um dia e aquele dinheiro que tu ganhou, que já é maior quantidade, ele vale muito mais do que o nosso. Isso, ao mesmo tempo, me deixou feliz e me deixou triste, porque eu sabia que eu tinha que voltar. E eu sei que a maioria da minha família, a maior parte da minha família mora aqui. Então pra mim foi como experimentar um doce e depois tirar o doce. Porque eu tive que voltar pra cá e aqui é a realidade. O poder econômico lá é muito forte. Eu queria que tu contasse pra quem tá escutando a história que tu me contou da tua viagem pra lá que acabou não dando muito certo. Não deu nada certo. Não é que não deu muito certo. Eu falei pra ser gente boa muito ali. Não deu nada certo. É uma coisa que por muito tempo me incomodou, mas hoje eu me sinto muito mais tranquilo. Parte da terapia que eu fiz foi envolvendo esse assunto, porque chegando lá eu tive meu visto negado, como aconteceu com muitas pessoas. Muita gente que eu conheço já aconteceu isso. E por ter meu visto negado e ser um imigrante, por ser brasileiro, por ser tatuador, por ter pego uma escala num país africano, eu senti na pele preconceito sobre a minha profissão, principalmente por eu ser tatuador, e de eles acharem que eu vou pra lá
fazer festa, zoeira, droga, qualquer coisa do tipo, e que eu não vou ser um cidadão exemplar, entendeu? Eu senti esse preconceito, foi bem triste. E o pior de tudo foi que eu não fui tratado como um imigrante brasileiro, um turista, né? Os caras simplesmente me colocaram num camburão, me levaram para um presídio, e se eu não tivesse pessoas por mim, pessoas me esperando, familiares, pessoas querendo saber onde eu tava, talvez eu tivesse lá até hoje. Pessoas que estavam por mim, que foram atrás e descobriram essa pequena falcatrua entre aeroporto e cadeia privada, e foi onde eu consegui sair. Fiquei 2 dias preso. Foi a tatuagem mais dolorida que eu já fiz e ela não desenhou nada em mim. Eu não tenho nenhum desenho à vista, mas foi a tatuagem mais dolorida, foi a que mais me marcou. Eu senti medo, eu senti frio, eu senti fome, eu não quero ficar me vitimizando, sabe? Mas realmente foi uma experiência chocante. Ficar preso, ficar com assassinos, eu conversei com assassino, eu conversei com ladrão, toda aquela parte da sociedade que não pode viver em conjunto tava lá dentro. Eu me senti o cara menos perigoso de lá, o mais vulnerável. E isso deixa o ser humano em modo de sobrevivência. Eu tenho que permanecer vivo, eu tenho que voltar para minha família. Esse modo de sobrevivência por muitas horas, por 2 dias como eu passei, afeta muito o psicológico. Eu tava pensando tão negativo lá dentro, que ia acontecer algo ruim, que eu ia morrer, que eu ia ser esfaqueado, que eu ia apanhar, ou que talvez eu fosse ficar preso por muito tempo, porque eu não sabia o que tinha acontecido. Tá, mas deixa eu só te interromper um pouquinho. Será que essa história que eu tô te perguntando foi a mesma que tu me contou antes, daquela que tu chegou lá com as passagens dos lugares que tu ia e eles te mandaram embora? Não, essa foi a mesma situação. Tá, mas é que tu não tinha me contado dessa parte que tu ficou preso. Então, exatamente. Faz mais ou menos 1 ano, 1 ano e meio. Foi antes de tu tatuar comigo e é a mesma situação. Só que eu tinha problema em conversar e contar isso com outras pessoas. Entendi, agora entendi. E agora eu não tenho mais, por isso que eu tô te falando, entendeu? Tá, agora entendi. Eu achei que eram 2 coisas diferentes. Não, é a mesma coisa. Tá. Só que, como eu te falei, eu fiz terapia. Então, alguns amigos meus que passaram por essa situação também, não só tatuadores, mas que foram em justiça, colocaram no YouTube, no Instagram, esse tipo de coisa. Eu nunca falei nada pra ninguém. Eu recebi aquilo como uma punição, só pra mim. E depois de fazer terapia, hoje eu me dou muito melhor com esse assunto. Tá, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Qual era a justificativa deles pra te prender? Qual era o crime? Nenhum. Portanto, o que acontece é que é ilegal o que aconteceu comigo lá. É ilegal o que eles fizeram comigo por parte do Estado. Segundo o advogado, eu não poderia ser aceito para ser preso. Eu teria que ser aceito ou eu teria que voltar. E como meu visto foi negado, eu teria que ficar em local internacional, ou seja, no aeroporto. E aconteceu essa história, que é o acordo que eu te falei que tem entre aeroporto e cadeia privada, que é mandar o cara pra prisão até o voo dele de volta, dizendo a desculpa de que a sala de imigração no aeroporto tá em reforma, entendeu? Então o que aconteceu comigo foi a desculpa de que a sala do aeroporto estava em reforma e eu ia ter que voltar. Só que eu fiquei lá até o meu próximo voo, eu fiquei 2 dias lá. E eu fui mandado para uma prisão. Isso me afetou muito, entendeu? Hoje eu não tenho problema em contar, mas também já faz 1 ano, né? Já é um assunto para eu estar bem mais tranquilo. Não é uma coisa que eu converso diariamente. Se eu for conversar sobre as minhas viagens, que quase sempre acontece, eu vou contar todo dia. Os clientes perguntam, como foi lá na Europa? Eu conto. Se todo dia eu comentar que o meu visto foi negado e eu fui preso, eu vou contar essa história todo dia. Então, no começo, eu achei uma história, assim, bem irada pra contar durante uma tatu. Todo mundo ficava, nossa, sério, tu foi preso? Que loucura! Mas, ao mesmo tempo, te fazia mal falar dela. Me fazia mal falar dela e eu notei que sempre chegava nesse assunto. E daí, por um tempo, eu disse, cara, eu não vou mais comentar sobre isso. Eu vou simplesmente fingir que isso não aconteceu, sabe? Só que dessa forma também acaba ficando mais preso dentro de mim, sabe? Então agora eu tô mais tranquilo a contar isso. Quando alguém pergunta, eu conto, dou uma resumida na história, assim. Nossa, cara, fiquei preso 2 dias lá, mas antes me incomodava contar sobre isso. Agora não me incomoda mais. Qualquer pessoa que viaja pra Dublin, na Irlanda, ela faria o mesmo processo que tu. Ela chegaria lá e ela teria que ter o visto aprovado ou negado. Ou é diferente pra algum tipo de pessoa?
Toda pessoa que vai para lá como turista, ela pode ter o visto negado ou aprovado, igual eu, com exceção dos que têm passaporte europeu. Mas toda pessoa que for viajar para lá pode ter o visto negado e pode ser mandado. Mas não é passaporte, pra... é cidadania europeia, né, no caso. Passaporte tu tens. Tu não tem a cidadania, né? É isso? Cidadania italiana e tu ganha um passaporte europeu. Tu vai ter outro passaporte. Ah, diferente do passaporte normal. Do brasileiro. Ah, tá. Entendi. Aí, digamos que uma pessoa qualquer, aleatória, vá pra lá passar um mês e tenha o visto negado, pode acontecer com ela de ficar esperando na cadeia, porque lá é basicamente normal isso acontecer. Pra gente é assustador, mas lá é normal, tem muitos casos, muitos brasileiros já passaram por isso. Tem caso que deu televisão, tem caso famoso, isso acontece até hoje, cara. Por incrível que pareça, pode tu ir pra lá daqui um ano, visitar alguém, ter teu visto negado, parar numa cadeia que nem eu e voltar no outro dia. É um dia só, mas pode causar um dano psicológico na pessoa, sabe? Assusta muito. Entendi. Relacionado com o que a gente tá falando agora, eu lembro que nas nossas conversas tatuando, tu falou que tu e a tua família estavam no processo de tirar a cidadania italiana e cogitava a ideia de morar fora para trabalhar lá. O processo da dupla cidadania deu certo? Ainda é uma possibilidade de morar fora? Sim, o processo da dupla cidadania está em andamento, porém, ele está aqui no Brasil, na fase do Brasil ainda, e está tudo parado devido ao coronavírus. Era para levar 2 anos, agora vai estender por mais 1 ano. Mas é uma coisa que vai acontecer, sim. Eu pretendo passar um tempo fora do Brasil, não acho que eu vá morar por uma vida inteira, sabe? Eu criei raízes aqui, mas é uma coisa que também vai me permitir ir, voltar quando eu quiser e me dar mais segurança para mim, para minha família, quando eu quiser viajar, não acontecer algo daquilo que aconteceu comigo. Tá em andamento, vai acontecer, só que tá parado. Mas tu pretende ficar um tempo fora? Eu pretendo ficar um tempo fora porque eu tenho conhecidos que moram lá, tem clientes, tem uma galera que eu conheci, tenho para onde ir, para onde ficar, onde trabalhar, e eu acho que aprender o inglês, aprender outra cultura, eu sinto isso como necessidade, não só uma coisa que eu quero. Eu não sou mais tão ambicioso, quero ganhar em euro. Eu não sinto que eu vou ficar rico, mas eu sinto que eu vou absorver coisas, vou ter cultura, vou conhecer outro país, e eu acho que é por isso que eu tô ansioso, sabe? Por essa vivência. Eu acho que poder viajar com tranquilidade, sem ser barrado, sem ser discriminado, eu acho que é a principal parte de tudo isso. E com base no salário mínimo de lá e daqui, quantas vezes a mais tu ganharia, considerando o salário mínimo? Basicamente a mesma coisa. Mas mesmo assim a condição de vida seria muito melhor? Sim, porque o dinheiro tem mais poder de compra. Aqui o que custa R$10, lá custa 1 euro. Se você converter o euro, vai custar R$6. Entendi. Mesmo assim, com essa conversão, o dinheiro tem mais poder de compra. Mas eu ganharia basicamente a mesma quantidade. A mesma proporção em salários mínimos, no caso. Isso, a mesma proporção em salários mínimos. Entendi. Certo. Tu vem desenvolvendo ao longo dos anos um projeto autoral embasado na Art Fusion. Como é tentar unir os universos do que as pessoas querem tatuar e os projetos que tu criou? Essa é a maior dificuldade artística de um tatuador. Não só minha, eu acho. Essa tá sendo uma dificuldade e ao mesmo tempo uma experiência muito legal. Tentar pegar o que o cliente quer, o que a pessoa quer fazer, que ela considerou por muitos anos, e dar um toque meu como artista, não só como reprodutor, como uma impressora humana. Vou tatuar o que você quer por tantos reais. Mas que me influenciou muito a fazer isso foi pintura de quadro, pintura na rua, grafite. Eu sentia que quando eu fazia artes autorais, eu me sentia muito mais artista. E quando eu trabalho como tatuador reproduzindo imagens, eu perdia um pouco da parte artística, me sentia um reprodutor, igual um músico que toca música de outras pessoas. A gente quer produzir o nosso som, a gente quer ser reconhecido como artista também. Então tá sendo um desafio bem massa, tá? Não vou dizer que é ruim, é um desafio muito legal e tá dando certo. Em alguns trabalhos eu consigo unir o que a pessoa quer com o que eu acho legal, e criando essa personalidade eu posso ser reconhecido por isso, como muitas pessoas são.
eu não digo famoso, eu digo reconhecido pela qualidade da arte, pelo estilo do cara, e eu acho isso muito legal, é a meta que eu tenho. Entendi. Desde o começo da tua carreira como tatuador, tu sempre focou nas convenções de tatuagem, em busca das premiações e da experiência também. Em várias ocasiões, ganhou o troféu de primeiro lugar em diferentes categorias. Como funciona a preparação para participar dessas convenções e qual foi a mais marcante? A mais marcante com certeza foi a primeira. E a preparação para isso é a melhor parte de todas, porque é a parte onde eu vou montar o projeto, onde eu vou trabalhar numa arte que eu quero, uma arte que eu gosto e ter realmente essa liberdade em tatuar alguém. Muitas vezes nas convenções a gente chama o cliente de tela, porque a gente vai pintar ali uma obra nossa, não algo que ele esteja pagando para fazer aquilo que ele quer. Nas convenções em que eu participo, o cliente está pagando, mas ele está pagando para ter um trabalho meu. E isso é muito gratificante. Ganhar o troféu ou não, ganhar o primeiro lugar, segundo lugar ou não, é muito bom. É o bônus de tudo isso. Para mim, a parte mais massa é fazer um trabalho artístico numa pessoa. Isso é surreal. A pessoa tem uma tatuagem minha que vai ficar para a vida toda, sendo que eu montei. Eu acho que essa é a parte mais massa de tudo. Entendi. Antigamente, o preconceito com tatuagem era, de uma forma geral, muito maior do que hoje. Para ti, quais são os fatores que fizeram com que esse preconceito diminuísse de certa forma? Com certeza, a mídia em relação ao futebol, esporte, UFC, novela, é o povão, sabe? Quando eu digo povão, eu digo a maioria das pessoas. Aquele cara que nunca gostou de tatuagem, mas assiste o Grenal e todos os jogadores do time dele estão todo tatuado. Acaba se tornando uma coisa comum, como antigamente não tinha tantos estúdios, tantos tatuadores, não era tão comum. Realmente foi uma coisa que veio no Brasil na cadeia, na marginalidade, e isso trouxe o preconceito. Mas de alguns anos para cá, teve que cair até do edital de concurso público. Isso abriu portas para que pessoas que sempre quiseram fazer uma tatuagem, agora podem. E eu imagino que não faz muito tempo, eu acho que uns 5 anos para cá, foi onde tudo realmente começou a mudar. Artistas, jogadores, lutadores, atores, atriz de novela, edital. Eu acho que foi uma combinação de tudo isso, chegou onde a gente está hoje. Qualquer um pode ter uma tatuagem, é difícil a pessoa hoje que não tenha uma tatuagem. E será que também não foi o aumento da qualidade das tatuagens um fator que possa ter influenciado as pessoas a fazerem mais? Com certeza, eu acho que a busca pela tatuagem, a demanda e a oferta, elas cresceram juntas. Conforme as pessoas foram querendo fazer mais tatuagens, foi surgindo mais tatuadores, melhores tatuadores, e conforme foi surgindo melhores tatuadores, foi trazendo mais pessoas para tatuagem. E eu acho que os dois cresceram juntos, assim. A gente chegou no que tá hoje, onde eu tatuo policial, eu tatuo delegado, pessoal da área militar, que era muito difícil acontecer, mas eu tatuo o pessoal que trabalha em loja e antes também não tinha no mercado. E eu acho que os dois cresceram juntos, a qualidade, a indústria da tatuagem, o equipamento e a busca por tatuagem. Entendi. Duarte, há alguns anos tu parou de se posicionar politicamente nas redes sociais. Era comum ver posts teus avessos a medidas tomadas pela extrema-direita no nosso país principalmente. Essa tua pausa nas interjeições foi apenas por motivo profissional ou teve alguma outra questão envolvida? Com certeza foi pensando no meu bem-estar e na minha saúde. Não foi pelo meu trabalho só, eu acho que a maior parte foi por causa de mim, mas acredito que se não estivesse fazendo mal pra mim, eu acho que eu estaria até hoje lutando pela minha causa, sabe? Mas como eu te falei, eu tô fazendo terapia, eu tô me tratando de ansiedade, que é um problema bem comum hoje. Um problema de 8 a cada 10 pessoas, e para mim foi essencial parar de discutir, parar de passar raiva. A gente passa raiva hoje, independente do posicionamento que tu tem, se tu é de lá ou se tu é de cá. Quando duas pessoas conflitem num assunto, eu acho que vai causar raiva em um dos lados. Isso me fazia muito mal. Então, se eu tiver que resumir numa resposta, parei por mim, por fazer mal por mim, não pelo meu trabalho. Entendi. No teu estúdio de tatuagem, que fica em Araranguá, chamado Duarte Tattoo, tem outra tatuadora que é a Bruna Eusébio, que trabalha lá também. Tu considera importante o aumento de mulheres tatuadoras num universo que sempre teve predominância masculina?
Eu não só considero importante, como eu considero hoje as melhores tatuagens do mundo, na minha opinião. Isso é uma coisa que me dá orgulho, tá ligado? Isso é pra mostrar pros homens que sempre predominaram no meio de que se as mulheres tiverem o espaço delas, vem mostrando do que são capazes. E hoje eu considero as melhores tatuagens do mundo feitas por mulheres. Até tem uma mulher que é tatuadora muito, muito foda, que ela teve que fazer um post mostrando que ela era mulher, porque muita gente achava que ela era homem. No perfil dela não tem o nome dela, mas sim o nome do estúdio. E o trabalho dela girou o mundo inteiro como sendo de um homem. E ela fez uma postagem mostrando que ela era mulher. E cara, onde nós chegamos, né? Dividir homem e mulher para cada tipo de trabalho, sabe? Mas é gratificante. É gratificante ver isso acontecer. Massa. Eu tenho uma relação de vergonha com gravações minhas antigas tocando e cantando. Acho muito ruim. Tu tem esse mesmo sentimento com tatuagens antigas tuas? Tenho. Curto e grosso. Tenho tatuagens antigas. Muitas estão na minha família, nos conhecidos, nos amigos. A maior parte delas eu já consegui arrumar, fazer o melhor. Mas como eu tô em constante evolução e considero assim, eu acho que daqui 1 ano ou 5 anos, talvez eu olhe pra hoje e não goste também. Porém, já encontrei pessoas na rua com trabalhos meus do começo, trabalho onde eu não tinha equipamento bom, não tinha o tempo dedicado nisso, que eu já consegui arrumar e melhorar, sabe? Muitas pessoas já me buscaram para isso, eu sempre dou liberdade total, pode vir no meu estúdio, vamos arrumar isso aí, porque aconteceu com todos, não dá para negar, todo mundo teve um começo, todo mundo teve que aprender, não tem um tatuador que eu conheça que não tenha feito tatuagem ruim, mas eu acho que se tu tomar essa iniciativa, que é a iniciativa que eu tenho, pode vir no meu estúdio que eu vou arrumar. Alguns eu até dei de presente e ficou um negócio legal. Eu acho que pode melhorar muita coisa. Tipo, eu já vi muita coisa feia, cara. De verdade. Cara, eu já vi coisa muito feia, mano. Que eu nem lembrava que tinha feito. Mas eu já arrumei, já consegui cobrir, já consegui melhorar e deixar a pessoa muito mais feliz do que ela tava. Pode crer. Eu até falei pra minha namorada esses dias, eu escutei uma gravação minha e disse assim, puta, como é que o Bart tinha coragem de me botar pra tocar. Nossa senhora, que tragédia. Ainda bem que o tempo passa. É igualzinho, só que o meu tá lá gravado na pessoa até hoje, mano. Entendeu? Então eu tenho que ter esse acesso de chegar e falar, cara, eu sei que tu fez essa tatu comigo, e então, por favor, vamos arrumar ela, sabe? Se o cara viajou, se o cara não mora mais aqui, a minha tatuagem tá lá nele ainda. Isso é uma coisa que incomoda muito tatuador, tá? Não me incomoda tanto. A pessoa que quer arrumar, que quer melhorar, ela pode vir me buscar, me procurar, eu vou fazer. Mas tem gente que se incomoda com isso. Entendi. Qual foi a história mais bizarra que já aconteceu nesses anos tatuando? Caramba, durante a tatuagem, eu vou tatuando, como tu bem sabe, tatua ali um pouquinho, dá uma limpada da agulha na água. E conforme tu vai misturando muitas cores... Eu sei dessa história aí. A água vai ficando meio turva, meio marrom. Quando eu saí lá na frente pra conversar com uma pessoa, o cliente achou que era um copo de café e tomou água de tatuagem com sangue. Nossa. Eu acho que essa história é muito bizarra, é muito massa. Nossa, cara. E será que ele achou que era café ou que era Nescau? Porque se fosse café, acho que ele tomou só um pouquinho, né? Se fosse Nescau, por nada, já dava um Nescau gelado, já dava um golaço. Né? Cara, ele engoliu. Ele disse que não teve coragem de cuspir fora no meu estúdio, entendeu? Mas ele deu um golinho razoável, assim. Um café com leite, ela ficou com um carro de café com leite e ele tomou um golinho. Eu tô ligado que tu tem uma vertente nerd muito forte. Curte jogos de RPG, história, entre outras coisas mais. Eu comprei um computador pra jogo ano passado e foi o melhor investimento que eu fiz. Tu pretende montar o teu um dia? Pretendo montar o meu um dia. Não é o foco que eu tenho hoje, mas é uma coisa que eu pretendo fazer. A parte que eu tenho de diversão com computador é bem pouco tempo. Eu não fico muito em jogo e tal. Não é uma coisa que eu tenho pressa, não é algo pra já. Mas é uma coisa que eu quero desde criança, com certeza. Eu também queria desde criança, eu sempre tive um computador muito ruim, mas muito ruim mesmo, assim. Daí eu sempre disse, não, um dia eu vou ter um computador brabo. Daí eu comprei, cara... Tu conseguiu um certo prestígio na área da tatuagem muito cedo, né? Teve alguma resistência, assim, no sentido de as pessoas não te respeitarem pela tua idade e por tu já estar despontando tão rápido, assim? Teve, com certeza teve. Eu passei por algumas
boas, assim, com relação à minha idade. Pessoas que entraram no meu estúdio para comprar o meu trabalho e riram, falando que eu era muito novo, que eu tinha a idade do filho, que eu não tinha uma responsabilidade suficiente para tatuar. Eu senti isso, eu ouvi isso da boca de pessoas. E principalmente nos concursos, onde tatuadores há muito tempo, muito conhecidos, eu senti essa resistência de uma pessoa nova entrando na cena. E eu sinto até hoje, cara. Muita gente chega pra mim hoje e fala assim: tu é o Duarte? Nossa, eu esperava um cara bem maior, bem mais velho, barbudo. Tu que é o Duarte? As pessoas não acreditam que é eu, cara. Eu não sei que problema isso tem. É uma questão que me incomoda muito desde quando eu sou pequeno, isso incomoda até hoje. Que eu noto que as pessoas encaram o que tu fala e o que tu faz relacionando isso com a tua idade. E eu já notei que, por exemplo, eu posso falar uma coisa X para uma pessoa mais nova e essa mesma coisa X para uma pessoa mais velha. A pessoa mais nova tende a concordar comigo ou respeitar muito o que eu tô falando. E a pessoa mais velha, eu tendo falado a mesma coisa, ela tende a tentar me diminuir ou desprezar o que eu tô falando. E eu falei a mesma coisa para as duas pessoas. Esse vínculo de respeito com idade é uma coisa que nunca eu achei correto se fazer, porque, como o Criolo fala, né, numa entrevista, idade não quer dizer nada, né? Tem gente que tem muita idade e não tem nada pra falar, ou que não respeita as pessoas e vice-versa. Tu tem esse sentimento também? Sim. Como Sabotagem diz, respeito é pra quem tem. Então não importa a idade, eu não acho que tem que respeitar os mais velhos. Eu acho que tem que respeitar a todos, mais velhos, mais novos. É assim que eu ensino pra minha filha, desde pequenininha. Então, eu acho que é o caminho a seguir, respeitar a todos. O cara tem dinheiro, o cara mora na rua, o cara é mais velho, o cara é mais novo. O cara é músico, artista, o cara é um empresário. Cara, respeita a pessoa como ela é. Eu acho que é isso. E também o fato de, se ela te dá respeito, tu respeitar, né? O fator espelho, né? Eu sou um cara que fujo quando a pessoa é desrespeitosa. Eu não agrido de volta com outro desrespeito, sabe? Eu sou um cara que fuge de discussões. Muitas vezes eu concordo com o que tá errado pra não discutir. Diferente de ti, que eu te conheço um pouco, tu é o cara que vai dizer não, tá errado. Eu sou um cara que falo, tá certo. E eu viro as costas e falo, babaca. Tá ligado? Eu não gosto de discutir. Eu tava falando isso pra minha namorada esse final de semana, né? Eu, no meio profissional, já perdi muito dinheiro por me posicionar e por ser contra, não só na música, mas em outras áreas que eu me meto também, por ser contra algumas coisas que acontecem de machismo, de racismo. E quando eu abro a boca pra falar, eu só me desgasto negativamente, psicologicamente falando, né? E tem fatores financeiros que também me afetam, que eu acho que tu também já deve ter perdido trabalhos por se posicionar, pelo menos na internet, porque como tu é contra conservadorismo, tem muita gente que gosta de tatuagem, é conservador e olha esse post e vai dizer, pô, eu não vou me tatuar com esse cara porque esse cara é um idiota, esse cara não sei o quê. E se tu não falasse nada, era mais um trabalho que tu ia poder fazer. E eu não sei se é uma questão de maturidade, de egoísmo, os dois, eu não sei o que é, mas eu comecei a perceber que se fazer de louco, e às vezes, como tu falou, concordar com a pessoa é um caminho muito mais fácil, talvez mais sábio. Mas eu ainda não sei se eu cheguei numa resposta pra isso. Mais sábio e mais fácil, mas não é o que a gente sente quando tá ali no momento. Durante a tatuagem eu já ouvi muita asneira, muita besteira. Como tu falou, o conservador, que não é o que concorda com a minha ideia, ele gosta de tatuagem e ele vai ser o meu cliente. E ele é o meu cliente. Muitos dias ele foi meu cliente. E eu já ouvi não só de conservador, mas de preconceito, racismo, machismo, muita coisa que me fez engolir no seco, porque eu tô na metade de um trabalho, tenho que me concentrar, tenho que ficar leve, relaxado, fazer aquilo ficar bonito. Como eu vou entrar numa discussão com a pessoa que eu tô tatuando? Vou deixar o trabalho pela metade? Já passou pela minha cabeça de mandar alguém embora, de coisas que eu já ouvi. Mas essa saída, essa fuga, assim, vou me fazer de louco, me ajudou na maioria das vezes. Quem sabe um dia eu chego lá. Aqui entramos na rodada de perguntas rápidas. O que quase ninguém sabe sobre Eduardo Duarte? Que eu já fui preso. Série favorita? Peaky Blinders. Filme estrangeiro favorito? O Senhor dos Anéis. Filme nacional favorito? Cidade de Deus. Primeira coisa que vai fazer depois de tomar a vacina do corona? Ficar uma semana acampando na praia. Uma frase? Se custar a minha paz, já custou caro demais. Black Alien, né? Daquele. Um livro? O Príncipe, Maquiavel. Uma pessoa pra ser por um dia?
Eu. Tatuagem mais marcante que já fez. A primeira no meu pé. Maior roubada que já se meteu. Ser preso em outro país. Tatuar o Black Alien ou o Mano Brown. Mano Brown. Ser um hobbit ou um elfo. Um elfo. Se não fosse tatuador, seria? Pintor. 3 maiores tatuadores na tua opinião. Bullet. LED, com certeza. E Fernando Tampa. Ainda tem algum sonho ou projeto que não realizou? Se sim, qual? Tenho. Tatuar por vários países diferentes. Pessoa que mais admira no mundo. Pai e mãe. 2, pai e mãe. Mulheres tatuando. Demais. Com todo respeito a Khalita, um crush famoso que nunca será superado. Caralho, mano, eu vou apanhar por dizer isso. Não, tô brincando. Ela não é violenta. Valentina Rayabova. Jair Messias Bolsonaro. Idiota. O que te tira do sério? Jair Messias Bolsonaro. O que o Eduardo de 2020 diria para o Eduardo de 2019? Calma. Melhor viagem que já fez. Amsterdã. Se pudesse ter qualquer desejo atendido, o que pediria agora? Saúde pra minha família por uns bons anos. O que a humanidade mais precisa nesse momento? Respeitar o próximo. Certo. Então é isso, vamos encerrando por aqui então. Eu agradeço a todos que disponibilizaram o seu tempo para nos assistir e ao Duarte que aceitou participar do Troca. Espero que tu tenhas gostado. Algo a acrescentar? Talvez esse momento que a gente está vivendo do vírus possa mostrar para todo mundo quanto a saúde da gente é importante, quanto nossa família é importante e tirar um pouco dessa ambição das pessoas em querer só trabalhar e só ganhar dinheiro. Isso faça a gente tomar como lição entre viver bem, cuidar da família e ser feliz. Entendi. Lembrando aqui que o trabalho do Duarte está disponível no Instagram dele, que é @DuarteTatu com 2 T's no tatu. Se você estiver assistindo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal para receber os novos episódios em primeira mão. Se estiver escutando pelo Spotify, nos siga aqui também. Esse foi o episódio número 14 do Troca com Eduardo Duarte. Até!